Nós vamos orar neste momento, ouvir a palavra de Deus. Deus tem uma palavra ao nosso coração. A paz do Senhor, igreja. Amém. Oremos. Deus amado, muito obrigado, Senhor, por estarmos na Tua casa, Deus, para louvar o Teu santo nome, Senhor, e render graças a Ti, Senhor. Ó Deus, nesse momento, ó Deus, colocamos diante de Ti o Teu servo, Senhor, evangelista Robson, ó Deus, usa o Teu servo mais uma vez, Senhor, com graça, com ousadia, Senhor, para transmitir a Tua palavra, Deus amado, e os corações estejam preparados, Senhor, para receber esta palavra maravilhosa, Deus, e que haja transformação de vidas nesta noite, Senhor, que essa palavra possa impactar, Senhor, as pessoas, que todos aqueles que estão escutando, Senhor, possa se alegrar na Tua presença. Ó Deus, essas bênçãos nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amados, a paz do Senhor, amém, boa noite desde já aos queridos irmãos, é uma alegria estar mais uma vez aqui, para juntos sermos abençoados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 36, em diante estaremos refletindo aqui. Ontem, a abertura do congresso, falando sobre escola dominical, o ensino que transforma. Hoje pela manhã, voltado para famílias, né? E ao mesmo tempo abordando um pouco da lição. E agora, a palavra do Senhor sendo ministrada para a glória de Deus. Pastor André, que Deus abençoe desde já. Obrigado pela confiança. Pastor Carlos Lima, esses homens são bênçãos, gente. Conhecemos há bom tempo, estamos juntos aí. É uma causa sofredora, mas valiosa, porque estamos semeando em corações. De repente não estaremos vivos para ver, mas a semente frutificará, germinará para a glória de Deus. E essas crianças que hoje escutam, aprendem aqui, amanhã serão pastores, líderes, missionários, até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Atos 15, versículo 36 em diante, está escrito assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Jope. Antes de se assentar, em Atos capítulo 11, versículo 24, Atos 11, 24, Lucas escreve a respeito de Barnabé o seguinte: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Poder estar sentados. Falamos escola dominical e falamos do reino de Deus. Pastor Antônio Gilberto, saudoso pastor Antônio Gilberto, dizia sempre que a escola dominical ela é a única agência que enquanto ensina, evangeliza, ensina, vidas são salvas através disto. E falamos ontem e hoje no sentido de alcançar uma grande multidão, um grupo, uma igreja como um todo, mas o nosso Jesus, ele deixou o exemplo, quando ele veio por todos, ele morreu por todos, mas como ele morreu especificamente por você e por mim também, ele falava à multidão e estava sempre em contato com a multidão, mas às vezes ele se retirava ou buscava a oportunidade de falar com alguém individualmente. Haja vista que quando os seus discípulos se apartaram para buscar alimento, ele chamou a samaritana e falou ao coração daquela samaritana, e ela sendo salva, sendo transformada pelo poder da palavra do Senhor, ela vai e anuncia para a cidade, e muitas outras pessoas são salvas por meio da vida dela. Jesus com isso mostrando que é importante
toda a igreja para o Senhor é importante, mas cada um de nós individualmente temos o nosso valor para Ele. Ninguém de nós aqui é desprezível, pelo contrário, somos amados pelo Senhor. Isso ficou tão plantado no coração dos discípulos da igreja, que Filipe ele foi para Samaria pegar o evangelho, e muita gente se convertia ao Senhor. Mas um dia o Espírito Santo tira Filipe de Samaria e leva ele para o deserto. No deserto não estava a multidão, no deserto não estava uma grande congregação, não estava, mas estava uma carruagem, estava um grupo de pessoas, e mais especificamente um eunuco, um eutipo, que ele estava vindo de Jerusalém, que ele tinha ido a adorar, estava voltando para a sua cidade, pelo deserto. Ele lia a palavra do Senhor, mas não entendia. O importante para Deus não é só que o homem leia a sua palavra, mas que ele leia, entenda, e a palavra transforme a vida dele, e transforma a vida da família dele. Então Deus tira Filipe de Samaria para levar ele para o deserto, por causa de um homem. Esse homem lia, inteligente que era, mas não entendia. Mas quando Filipe ao lado dele começa a ensinar, ele é alcançado pela palavra de tal forma que ele diz assim: Filipe, eis a água que me impede de ser batizado. Aquele homem é batizado, Filipe se retira, mas aquele homem volta para a sua cidade, e uma grande igreja é edificada, porque Deus escolheu salvar um homem, e esse homem escolheu salvar a sua cidade. Muitas das vezes nós falamos assim: a igreja é importante, sim, é importante, é valiosa aos olhos do Senhor, mas cada irmão que não veio também é importante para Deus. Cada irmão que ainda não foi alcançado, as ovelhas que estão lá fora ainda são importantes aos olhos do Senhor. E Deus quer usar a cada um de nós como geração que venha impactar este mundo. Já diz os grandes pensadores, nós somos a igreja, o gigante adormecido, porque se cada um de nós evangelizarmos, fizermos a obra do Senhor de forma que o Senhor se agrada, imagina o alcance que será neste mundo todo. Mas muitas das vezes dizemos, há casos e casos, há pessoas que não vale a pena trabalhar por ela, há pessoas que não têm valor para Deus, há pessoas que não vale a pena alcançar. Mas o texto a qual nós lemos fala de um homem chamado Barnabé, que significa o filho da consolação. Um homem que tinha muitas posses, um homem que tinha muitas riquezas, mas quando ele foi alcançado pelo Senhor, ele diz o seguinte: olha, vale a pena ter riquezas, mas muito mais vale a pena ter Jesus no coração. Vale a pena ter riquezas, mas se for para agradar Ele, eu abro mão das minhas riquezas, mas eu não abro mão do meu Senhor. O seu amor por Deus e pela obra é tão grande, que a história vai dizer que ele vende as suas propriedades e deposita aos pés dos apóstolos. Ele não vai ser conhecido por alguém que vai estar em grandes holofotes, não. Mas ele é conhecido por alguém que acredita em outro alguém. Ele vai estar sendo enviado pela igreja em vários locais. Quando ele chega, por exemplo, em Antioquia, em nome da igreja, ele, diz o texto, ele era cheio de amor, cheio do poder, cheio de fé, e vidas são alcançadas, confirmadas, e por causa da sua vida, da sua história, outros vão se unir ao Senhor. Talvez ele não tinha tanta eloquência quanto Paulo, quanto Apolo, outros discípulos, mas a sua vida era um testemunho vivo daquilo que Deus faz e alcançava outras vidas. Que a nossa vida possa ser semelhante à vida de Barnabé, tão cheios do Espírito Santo, tão cheios de poder, tão cheios de fé, que aonde as nossas palavras não chegar, o nosso testemunho venha alcançar vidas, e a sociedade venha se converter para a glória do nome de Deus. Às vezes dizemos, no trabalho não é lugar de falar de Deus, no consultório não é lugar de falar de Deus, em outros locais também não, é só na igreja. Talvez você não fale com palavras,
Mas sendo alguém semelhante a Barnabé, cheio de sabedoria, cheio de poder, cheio de fé, alguém vai olhar, eis um crente. Parece que eu vejo o próprio Jesus diante de mim. Eu quero visitar a igreja desse irmão. Nunca falou de Jesus, nunca nem deu graças a Deus aqui, mas olha o testemunho, olha a vida dele. Esse homem que largou tudo e depositou tudo, querendo mais de Deus e querendo os céus, ele vai se unir com Paulo para a obra missionária. Mas junto dele também, na primeira viagem, vai o seu sobrinho ou primo, dependendo do seu entendimento, chamado João Marcos. Mas na primeira viagem, João Marcos chega na filha e diz assim: ei, isso não é para mim. Viagem missionária, misericórdia. Obra missionária, cargo na igreja, trabalho na igreja, não. Eu só quero ficar no grupo de intercessão. Eu só quero orar pelos irmãos. Orar é muito bom. Melhor do que se envolver. A dificuldade para aqueles que fazem a obra é muito difícil, então deixa eu voltar. Ele volta no meio da primeira viagem missionária. Paulo vai olhar aquilo com um certo desprezo, porque ele vai falar: poxa, na primeira viagem, nem completou a viagem, ele já voltou. Quantos alunos que vêm à escola dominical e depois não vêm mais? Quantos irmãos que começam uma obra para Deus e termina ela, e outros não terminam, começam e param. Às vezes o pastor fica buscando alguém para exercer algo na igreja, porque muitas das vezes não queremos ou não temos tempos para isso. Quando chega na segunda viagem, Paulo vai falar: vamos levar novamente alguém conosco. Dessa vez Silas. Barnabé: ei. Paulo: não, vamos levar Marcos. Não, Barnabé. Marcos deixou a gente na primeira viagem, eu não vou levar ele não. Só que Paulo se esqueceu de um detalhe muito importante. Quem era Barnabé? Era alguém que acreditava nas pessoas, porque quando Paulo se converte, Paulo era um religioso formado. Mas quando Paulo se encontrou com Jesus no meio do caminho, ele não foi apenas mais um religioso, ele foi alguém transformado. Porque a religião pode até formar alguém, a religião pode até fazer alguém vir aos cultos, mas só Jesus tem poder de transformar a vida do homem e da mulher. E Jesus transformou a vida de Paulo, mas Paulo não foi aceito logo de início pela igreja. O que Barnabé fez? Pegou Paulo e disse: olha, igreja, Paulo se converteu. Paulo antes era um perseguidor, agora por amor a Cristo ele aceita ser perseguido. Olha, pastor, coloque esse irmão para exercer tal atividade. Antes ele era um bandido, mas hoje é um salvo em Cristo Jesus. Antes era um maconheiro, mas hoje Jesus converteu. Antes era prostituta, mas Jesus converteu. Antes era cachaceiro, mas Jesus converteu. Antes era mentiroso, mas Jesus converteu. Porque Jesus tem o poder de transformar a vida do homem e da mulher, não importa a situação. O meu Jesus ainda transforma a vida da mulher e do homem. Aí você fala: irmão, mas transforma em quê? Eu sou quase um santo. Talvez você era um religioso. Não basta ser religioso. Até quem é religioso precisa ser transformado pelo Jesus, que servimos a palavra viva, encarnada para todo sempre. Então Barnabé acreditou em Paulo e levou Paulo a ser aceito pela igreja. Mas quando chegou a vez de Marcos, Paulo falou: ei, ele é inútil. Nós vamos agora visitar os irmãos, mas Marcos não ajudou na primeira vez, não acompanhou, não vamos levar ele agora, vai ser um peso. Por que investir em alguém que não tem qualquer potencial, qualquer valor? Sabe o que o nosso Jesus ele faz? O nosso Deus ele é capaz, assim como ele envia Samuel à casa de Jessé,
Ele não vai com os olhos humanos, que vê só a aparência, o exterior, não. O nosso Deus é aquele que vê o nosso interior, o nosso ser por dentro. E além disso, Ele é capaz de ver o homem hoje e ver o homem amanhã, ver a mulher hoje e ver a mulher amanhã, porque Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Samuel diz, olha, esse deve ser o escolhido para ser o rei. Deus fala, não, eu quero Davi, porque é em Davi que eu tenho encontrado alguém. Porque Deus, Ele consegue ver em nós para isso. Talvez você está aqui hoje apenas participando do culto, cultuando, glorificando ao Senhor. Mas Deus dos altos céus está te olhando e dizendo, eis aí um evangelista da minha casa. Eis aí um pregador da minha palavra. Eis aí um pastor que eu tenho chamado. Eis aí uma líder de ciclo de oração, uma professora de escola dominical. Eis aí uma ministra de louvor. Eis aí alguém que vai louvar o meu nome. E você está dizendo, mas será que Deus me escolheu? Qual é o chamado? Qual é o potencial que eu tenho? Os grandes evangelistas, avivalistas da história, não foram pessoas que se autonomearam, não, mas Deus escolheu e levantou alguém para capacitar e chamar essas pessoas. O próprio Jesus, segundo os especialistas em liderança, diz, Jesus foi extraordinário, porque em vez de Ele chamar pessoas com alta aptidão, Ele chama 12 homens, cada um com a sua dificuldade, um tímido, outro precipitado, outro muito nervoso. Mas Jesus enxergou em 12 homens o que talvez eu e você não enxergaria. Ele passou a noite em oração, lá em Lucas 6 registra isso, porque ele tinha muitos discípulos, mas para a obra que ele estava preparando, as pessoas que queria preparar, tinha que ser 12 homens extraordinários. Mas esses 12 homens, aos nossos olhos, não eram extraordinários. Mas quando Jesus alcança essas vidas conseguem conviver com Jesus, aprender com Jesus, Ele muda o caráter dessas pessoas, Ele muda a história dessas pessoas. É tão sério isso, que quase 3 anos andando com Jesus, Pedro não se converte. Mas ao final dos 3 anos, Jesus diz assim, Pedro, tu quando se converteres, conforta teus irmãos. Não basta vir à igreja para ser convertido. Não basta para dizer que ouviu falar dele, que você já é convertido. É necessário um encontro real, verdadeiro com Jesus. Jesus, quando encontra Pedro, Pedro era chamado de Simão, segundo alguns pensadores, cabeça de vento. E depois chama ele de pedregulho, fragmentos de rocha. Quando ele vai lá naquele momento de vacilo, rejeita, nega quem é Jesus. E depois Jesus se encontra com ele, Jesus fala, ei Pedro, ei cabeça de vento, tu me amas? Pedro decide, entende o real amor de Jesus, que mesmo ele não merecendo, Jesus foi atrás dele. Ele se converte de uma tal forma que em suas cartas ele vai dizer, crescei na graça e no conhecimento. Só que crescer na graça e no conhecimento, aprender com Jesus, não é ir para os bancos das faculdades e aprender as literaturas, os melhores conhecimentos deste mundo, não. Crescer na graça não é passar horas e horas orando, também não. Se você pegar o termo grego para crescer, para conhecimento, para graça, você vai entender que Pedro está falando de uma convivência, de andar com Jesus, e Jesus andar em você, por meio de você, de uma tal forma, como diz Paulo aos Gálatas, que Cristo é gerado em você, que já não vive mais você, mas Cristo vive em você. Esta convivência, em 2 Pedro capítulo 1, versículos 5 ao 7, vai dizer que vai gerar em nós virtudes, vai gerar em nós frutos de uma tal forma, que a gente vai dizer assim, chegou a minha hora de partir,
chegou minha hora de ter o encontro com Jesus, e querem me crucificar. Em outro tempo eu até neguei, mas hoje eu estou disposto a ser crucificado por Ele, com Ele, mas não aceito ser crucificado como Ele foi. Me coloca de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser morto como o meu Jesus. Ele foi morto em meu lugar. É porque aprender com Jesus, crescer com Jesus, faz a gente ter essas atitudes. Aprender com Jesus e crescer com Jesus é como Marta e Maria. Maria entendia o valor de estar aos pés de Jesus. Quando nós entendemos o valor, a importância da palavra dele, nós não se reservamos apenas vir na escola dominical. Nós não se limitamos a apenas vir ao culto de ensino, não. Nós queremos dia após dia ler a palavra de Deus, porque nós sabemos que enquanto nós estamos lendo, o autor está presente, o Espírito Santo queima o nosso coração de forma especial. E a gente vai lendo, esta palavra vai nos lavando, vai nos limpando, vai nos transformando, vai penetrando entre as juntas e divisões da alma e do Espírito. Porque a palavra de Deus, amados, ela vai e ela alcança todos os corações. A questão é o que nós vamos fazer depois disso. Vai lembrar que quando Jesus ele fala sobre a tua palavra, ele compara com a semente. Há corações que não deixam esta palavra criar uma raiz como poderia e mudar a vida dela. Um dia, eu ainda querendo aprender a palavra, ler a palavra, com muita sede, minha mãe dizia o seguinte: varre a casa. Eu ia varrer a casa, mas eu escondia a Bíblia debaixo do meu braço. Quando ela desviava o olhar, eu já ia ler a Bíblia. Ela, menino, falei para você varrer a casa, eu fechava a Bíblia, ia limpar a casa e depois abria de novo. Um católico do pé roxo falou assim: ei, rapaz, você é doido, vai ficar doido. Mas eu vou te dar uma Bíblia de estudo, e eu quero que você seja pastor. Mas ó, você vai ficar maluco, hein? Vou te dar, mas não leia muita Bíblia não. Porque lá você vai conhecer o que não pode fazer. Vai complicar a sua vida. Falei, amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Lá pode ter regras, deveres, mas também tem direitos. A vida eterna, ao encontro com Jesus, a presença do Espírito Santo, o alimento diário. Então eu não abro mão e não abrirei mão desta palavra. Mas você vai ficar louco. Ele diz: os loucos não errarão o caminho. Então deixa eu ser louco por Jesus, ser louco por esta palavra. Leio, estudo, até hoje eu não fiquei maluco, nem desviei. Porque a palavra de Deus não desvia ninguém. Ela te dá rocha, ela te dá firmeza na rocha, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Então vale a pena cumprir aquilo que Pedro está dizendo aqui, de você aprender dia após dia com Jesus, porque a palavra que vem dele não é uma palavra só para o nosso intelecto. Há muitas pessoas que dizem: eu entendo todas as terminologias, eu conheço todas as fontes bibliográficas da Bíblia, conheço as repartições, os escritores, conheço o fundo sociológico, histórico, mas é uma pessoa apática, mas é uma pessoa sem vida. Mas uma pessoa que estuda a palavra, reconhecendo que a Bíblia é a palavra de Deus e o autor é o próprio Deus, ela estuda com devoção, ela estuda com seriedade. A cada dia ela vai ganhando a palavra e vai sendo frutífera para a glória de Deus. Porque a palavra de Deus vai gerando fé em nosso coração, que a gente não consegue ser indiferente, amados. Logo, crescer na graça e no conhecimento não é só estudar. O estudar faz parte, o orar faz parte, mas é estar andando sempre ao lado com Jesus. Porque muitas das vezes achamos que o conhecimento bíblico, a palavra de Deus, que a gente um dia foi alcançado, discipulado por ela, é somente para estar aqui dentro da igreja. É como se a Bíblia, a palavra que a gente aprende aos domingos,
se reservasse só para um contexto cristão. Mas a Bíblia que nós pregamos e ensinamos, ela te orienta a viver o aqui e o agora, para também viver a eternidade com o Senhor Jesus. O que você aprende nas faculdades e escolas terrenas é para só viver aqui e aqui ficará. Mas o que você aprende nas Escrituras é por toda a vida. Logo, aquilo que aprendemos na igreja, aprendemos na escola dominical, vai se traduzir em comportamento. Diz o bom pensador que se o aluno diz que aprendeu e nada mudou, de fato ele não aprendeu. Porque todo verdadeiro aprendizado gera mudança, gera novo comportamento. E é impossível alguém ter um encontro com Jesus real, que esta palavra vai entrar no coração dele e ele vai continuar sendo a mesma pessoa. Daí vale aquilo que a gente já ouviu. A cada dia vamos sendo mais crentes. A cada dia vamos sendo mais parecidos com Jesus, porque a sua palavra vai entrando dia após dia dentro do nosso coração. Mas às vezes é necessário fazer o que Jesus fez com os discípulos. Às vezes é necessário fazer o que Barnabé fez com Marcos. Ele vai pegar Marcos, mesmo em descontentamento com Paulo, e vai levar Marcos para um outro destino. Parecia até então aqui que esse descontentamento aqui ia prejudicar o reino de Deus. Mas veja bem o que a história vai nos mostrar. Marcos, de sobrenome Marcos, romano, João, hebraico, ele vai aprender tão bem com Barnabé, de uma forma tão significante, que ele vai se tornar útil. A causa do Senhor. Ele vai ser, segundo a história, um auxiliar do apóstolo Pedro, um secretário em alguns momentos. Ele vai auxiliar, ele vai estar orientando, dando todo o apoio possível. Segundo a história, ele vai ser o responsável pelo segundo evangelho, o evangelho de Marcos. Ele vai escrever, vai mostrar que Jesus foi um grande servo, embora sendo o Senhor, ele veio para servir e não para ser servido. Interessante que a nossa geração, ela quer ser Senhor. A nossa geração quer ser servida. O que a igreja vai me oferecer? Mas o evangelho de Jesus Cristo diz o quê? O que você tem para oferecer ao mundo? Aí você fala, irmão, mas eu não tenho prata e não tenho ouro, maravilha, mas faça igual os discípulos, eu tenho Jesus, receba Jesus, o Salvador do mundo. É o maior tesouro que você pode oferecer a alguém. Então, Marcos, que apresenta Jesus como um servo, que aprende a ser servo de verdade, independente das circunstâncias. Quando Paulo está lá em Roma, preso, Paulo vai dizer assim, ei, quando vieres a mim, me entrega os pergaminhos, me entrega a capa. Sabe o que é o interessante? Paulo está praticamente no fim da sua jornada, mas ele não abre mão do aprendizado. Alguém diz, irmão, curso teológico, ou qualquer outro curso, graduação, escola dominical, não quero, é só para gente nova. Criança, já estou velho, já aprendi tudo que eu tinha que aprender. Mas Paulo, olha que exemplo. Um homem que aprendeu aos pés de um grande doutor, um homem que aprendeu aos pés do próprio Cristo, um homem que tinha um elevado conhecimento, um homem que pregava o evangelho, o maior expoente do Novo Testamento, ele vai dizer, ei, não sei tudo, ainda estou aprendendo, porque o meu Deus, ele é infinito. O meu Deus é tão grandioso que os saberes humanos não podem compreender Deus na sua totalidade. A cada dia nós aprendemos com Jesus e de Jesus do nosso Deus. Mas olha, me entrega tudo isso que é muito importante,
Mas me entrega também a Marcos, porque ele é muito útil para a obra do Senhor. Antes Paulo rejeitou a Marcos porque ele foi inútil. Mas agora ele vai dizer, me entrega Marcos, porque ele é útil para a obra do Senhor. Porque Barnabé acreditou em Marcos. Quem é que acreditou em você um dia? Eu sei quem foi o meu professor. Está aqui um deles, professor Eliezer. Ontem a gente até brincou. Podemos ser parecidos em algum momento, mas ele sempre será o meu professor. Eu sei as minhas raízes. Quais são as suas raízes? Como que você conseguiu chegar até aqui hoje? Porque alguém um dia evangelizou, acreditou, te convidou, te levou aos pés do Senhor. Não desistiu de você, mesmo quando você não queria. E por que estamos desistindo de alguém? Porque estamos abrindo mão de alguém que Jesus pagou o alto preço para a salvação da vida dela. Por que abrir mão? Mas aquele jovem é problemático, mas aquele irmão não tem futuro. Ei, será que você está vendo ao longe? Será que aquele irmão que hoje é problemático não poderia ser alcançado por Jesus, alcançado pela palavra e ser útil para a obra do Senhor? Pastor Geraldo costumava dizer, mais vale ser útil do que ser importante. Mais vale ter uma chave de madeira que abre porta do que uma chave que não serve para abrir porta. Tem muita gente na igreja importante. Não me toque, não fale comigo, sou importante. Mas ele entra e sai da mesma forma. Tem aquelas pessoas que são simples, são sem importância aos olhos do homem, mas são úteis à obra do Senhor. Será que há alguém útil ao seu lado? Será que há alguém valioso ao seu lado? É quando um pastor que diz assim, vamos tirar aquela irmã da igreja. A igreja cresceu, está mais bonita, linda, organizada, mas aquela irmã não acompanhou, não se evoluiu. Aí Deus aparece em sonho e diz, ai de ti, porque aquela irmã não tem oportunidade na igreja, mas todo culto, quando ela chega do começo ao fim, ela fica pedindo, salva Jesus, liberta Jesus, usa o pregador, usa o cantor, usa o dirigente do culto, abençoa os dizimistas, abençoa os ofertantes, abençoa os visitantes, e é por isso que essa igreja está de pé, por causa da oração daquela irmã. Não mexa com aquela irmã. Pode não ser importante aos teus olhos, mas é útil para a causa do Senhor Jesus. E eu creio nesta noite que mais vale ser útil à obra de Deus do que ser importante, porque os que entrarão nos céus são aqueles por quem Jesus morreu, salvou e comprou com um alto e bom preço para a glória do seu nome. Somos úteis. Ser úteis nem sempre quer dizer estar com o microfone em mãos. Lembra de André? Nem sempre ele ganhou alguém para Jesus falando, mas ele levava as pessoas até Jesus. Era útil. Marcos escreve o evangelho. Barnabé não. Mas Barnabé foi importante na vida de Marcos para que ele pudesse escrever este evangelho. Talvez a pessoa por quem você está evangelizando, ensinando em particular, parece ser alguém qualquer, mas Deus já está preparando esta pessoa para uma grande obra nessa terra. Mas sabe qual é a dificuldade, meu pastor, né? É que as pessoas estão naquela espécie de fast food, tudo rápido demais. Querem aceitar Jesus hoje e já querem exercer altos cargos na igreja. Como neófitos na fé, já querem exercer, aí vão exercer, não aguentam, não suportam, até se desviam.
Mas os discípulos de Jesus, os homens na Bíblia Sagrada, antes de exercer os seus grandes chamados, passaram um bom tempo no anonimato aprendendo aos pés de Jesus. Então, antes de desempenhar a obra que você tem para desempenhar, aprenda o valor de estar aos pés do mestre aprendendo. Irmão, hoje eu sou apenas um aluno de escola dominical. Há uma estatística que diz que grandes pregadores, cantores que hoje estão ou já existiram, vieram e são resultados, frutos da escola dominical. Talvez os professores não serão nem lembrados, seus nomes não serão citados, mas o fruto da escola dominical está aqui hoje falando com vocês. É porque é possível alcançar as pessoas por meio do ensino da palavra de Deus. Então vale a pena nós acreditarmos em alguém. Vale a pena sermos como Barnabé, cheio de fé, cheio de poder, sabedoria de Deus, não para a nossa glória, não para a nossa honra, mas para o crescimento do reino de Deus, para a glória do nome de Deus. Vale a pena fazer isso. Vale a pena nós acreditarmos que a cada dia ouvir com atenção a palavra de Deus fará a diferença. Irmão, mas eu venho aos cultos. Qual a importância disso? Depende. Qual é a tua disposição para ouvir? João, pelo Espírito, escrevendo nas igrejas da Ásia, ele diz: quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. Desde o começo deste culto de hoje, desde quando eu entrei aqui, eu já ouço o Espírito Santo falar em nosso coração, falar em nossa alma, e o meu coração está palpitando pela misericórdia, com a glória de Deus. Talvez a gente não escuta porque a gente quer ouvir grandes elocuções, mas o meu Jesus que eu conheço, o evangelho dele é simples, mas ele é transformador. Ele é para os grandes, mas também é para os pequenos. Ele é para os importantes, mas também para os esquecidos. O evangelho de Jesus é um evangelho transformador, é um evangelho vivo, eficaz para todo sempre, porque o meu Jesus, ele permanece o mesmo. É esse evangelho que nós ensinamos em cada domingo pela escola dominical. Eu gostaria que você se colocasse sobre os teus pés, por gentileza. Glória a Deus. É muito bom falar de escola dominical. É muito bom falar de ensino, conhecimento. Mas o melhor ainda é falar do evangelho, que por meio do ensino é ensinado, por meio da palavra é pregado. Paulo diz que para os que perecem o evangelho de Deus é loucura, mas para nós o evangelho dele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Os judeus pedem um sinal, os gregos ridicularizam este evangelho, mas nós sabemos o poder que ele tem na vida de um pecador, na vida de uma mulher. A nossa sociedade, assim como a sociedade da época de Robert Reitz, espera este evangelho que transforma a vida do homem. A sociedade não tem outro caminho a não ser este evangelho de Jesus. Eu não sei como Deus te usará, mas eu sei que o meu Deus te usará para a glória do nome dele, para a salvação do pecador. Porque o ensino, meu pastor, não é um fim em si mesmo, é um meio de alcançar vidas, o meio de o nome de Deus ser glorificado. Então nesta hora nós vamos orar, mas pedindo a Deus que este evangelho poderoso, maravilhoso,
possa novamente dentro de nosso coração criar uma chama, criar um amor tão ardente, que a gente não aceita ficar com esse evangelho só para nós. A gente vai compartilhar, a gente vai entregar para alguém, a gente vai acreditar que alguém será usado por Deus, porque um dia nós fomos usados na vida dele. Então me ajuda a orar agora. Pai amado, o Espírito Santo, a sua presença ela é muito real neste lugar, meu Deus. A tua glória toma conta deste lugar. Por isso eu peço ao Senhor, Pai, que em cada coração a chama do Espírito Santo, a chama deste evangelho, desta palavra transformadora, possa tomar conta de cada coração, para que eles, cheios de fé, cheio de sabedoria, cheio de poder, possa acreditar em um Paulo, possa acreditar em um Marcos, possa acreditar em um Pedro, possa acreditar em um João, acreditar na Maria, acreditar em alguém, para que o teu evangelho transforme a vida de alguém, e esse alguém alcance a sociedade, Deus. Não permita sermos uma morte, não, mas que sejamos um rio Jordão que por onde passa, vai regando, vai dando vida àqueles que estão ao nosso redor, Deus. Porque este evangelho é o mesmo evangelho do século I, pelo qual os teus filhos morreram, acreditando que Jesus é o Salvador, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pai amado, toma conta das nossas vidas, que possamos ser tão cheios da tua presença, que já não vivamos mais nós, mas o Senhor vive em nós, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Glória a Deus. Podeis estar sentados. Se tiver alguém nesta noite que queira aceitar Jesus como Salvador, que não conhece esse evangelho de forma experimental, eu creio que hoje é o seu dia, né, meu pastor, de aceitar Jesus como seu Salvador. Não perca essa oportunidade hoje. Eu quero desde já, mais uma vez, agradecer ao pastor Carlos Lima pela confiança a toda a igreja, pela recepção. Os irmãos que me conversam comigo sabem disso. Eu amo essa igreja, amo esse ministério, é uma bênção. Nós estamos sempre juntos e dispostos aí a servir a causa ao reino de Deus. Que Deus abençoe. Obrigado de coração. Ore por nós. Amém? Quantos foram abençoados nesta noite? Eu quero convidar aqui, irmãos, finalizando esse congresso da escola dominical, tivemos uma palavra, não foi um estudo, uma palavra pregada. Eu quero convidar aqui os professores, todos que estão aqui presentes, para vir aqui à frente. Nós vamos orar pela vida de vocês. Professores, departamento infantil, todos. Você que é de congregação, você que é superintendente, você que já deu aula, mas não está dando mais, eu quero orar por você também. Nós queremos orar pela sua vida, todos. Quem dá aula no berçário ali, você não faz ideia da necessidade de ministrar também ao coração dos bebês ali. Departamento infantil, quem tem 2, 3 filhos, sabe como é, que não é fácil cuidar de 2, imagina você cuidar de uma galerinha aí, que a galerinha do barulho, só Jesus, São Pentecostal. Tem mais pessoas, pode vir aqui. Deus colocou no meu coração para nós orarmos. Vocês representam uma geração de professores do nosso ministério, de pessoas que voluntariamente têm prestado um trabalho